O peixe simboliza a ideia de crescimento, e é significativo o fato de os ensinamentos de Jesus envolverem esse tema com tanta frequência. Além disso, mais tarde, os primeiros cristãos usaram essa próspera figura como seu símbolo secreto. E como prosperaram usando tais figuras? O tema da prosperidade de Jesus e dos primeiros cristãos deve ter sido tirado do antigo dito: dê um peixe a um homem e o alimentará por um dia. Ensine-lhe a pescar e o alimentará pela vida toda. Os primeiros milagres prósperos de Jesus, privados e públicos. Considero de extrema importância o fato de Jesus não ter convocado os típicos religiosos de sua época para serem seus discípulos, mas sim comerciantes comuns, dentre os quais estavam um publicano e pescadores. É também significativo que grande parte de suas parábolas fosse histórias de prosperidade, bem como foram alguns de seus mais esplêndidos milagres. Ainda mais extraordinário é que seu milagre de prosperidade foi realizado antes que seus 3 primeiros discípulos fossem convocados. Não foi o poder de cura de Jesus, mas seu poder de prosperidade que convenceu Pedro, Tiago e João a segui-lo. Somente ao testemunhar o poder de Jesus pela primeira vez, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5. Sem hesitar, abandonaram seus barcos cheios de peixes e o acompanharam. O referido acontecimento, seu primeiro milagre privado, deu-se quando os discípulos recolhiam as redes depois de uma noite de pesca sem resultados. Jesus apareceu e disse-lhes onde deveriam jogar as redes. Ao seguirem suas instruções, encheram os 2 barcos com tantos peixes que quase os afundaram, desacostumados que estavam com tamanha abundância. Por que Pedro, Tiago e João ficaram tão impressionados com a habilidade de Jesus em demonstrar a prosperidade? Porque, naquela época, os pobres eram desprezados. A pobreza era considerada maldição ao passo que a riqueza era tida como uma bênção espiritual. Quando os 3 rapazes perceberam que Jesus lhes mostrava as boas novas sobre a plenitude de que o reino da abundância estaria ao alcance de todos, rapidamente esqueceram-se da condição de desprezados e acompanharam-no. O primeiro milagre público de Jesus também foi próspero. Ocorreu no banquete de um casamento em Caná, quando Jesus transformou água no mais fino vinho. João 2, 11, uma grande demonstração de prosperidade para os anfitriões. Ver capítulo 2. Jesus aprovava a riqueza obtida honestamente. Não era a riqueza que Jesus condenava, mas os meios com os quais ela era obtida e como era normalmente utilizada. Na época, os ricos eram, em sua maioria, pessoas desonradas. Normalmente, suas fortunas eram acumuladas não com o trabalho honesto, mas através de propina, extorsão ou do confisco da propriedade alheia. Havia pouquíssimos ricos de outro tipo no Oriente, aqueles que juntavam suas posses trabalhando honestamente durante os anos prósperos, acumulando-as para, em seguida, compartilhá-las com sua gente nos períodos de dificuldade. Em tempos de fome, os ricos honestos dividiam generosamente o que possuíam com os menos afortunados. Homens honrados como esses levavam normalmente uma vida simples, sem precisar alardear seu sucesso. Com seus ensinamentos, Jesus tentava demonstrar a seus seguidores que era possível atingir a prosperidade honestamente, através dos antigos métodos usados por seus ancestrais do Antigo Testamento. Quando um jovem rico aproximou-se de Jesus para questioná-lo sobre a vida eterna, as Escrituras relatam que Jesus olhou para ele e o amou. Marcos 10,21, e o instruiu a vender tudo o que possuía e a compartilhar o dinheiro com os pobres se desejasse entrar no reino dos céus. O jovem afastou-se triste, abatido, pois lhe seria difícil se desfazer de algumas posses. Então, Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No entanto, esclareceu que qualquer pessoa capaz de se libertar em nome de Cristo receberia 100 vezes mais bênçãos. Não se tratava de uma afirmação contra a riqueza, posses ou família. Perceba que Jesus não diz ser impossível para um rico entrar no reino dos céus, afirma somente ser algo muito difícil de realizar. Cristo sabia que o homem sempre foi controlado pela fortuna ao invés de tê-la sob seu controle. Com tristeza, então, comentou com seus seguidores: como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10,23. Creio que posso compreender a observação de Jesus. Entristeço-me ao pensar que as pessoas mais mesquinhas que já conheci eram verdadeiros milionários extremamente ligados à sua fortuna, sem conhecer os benefícios de uma consciência interna de provisões.
Assim como esse jovem rico, não conseguiam relaxar e gozar do que possuíam, e muito menos, dividi-lo com outras pessoas. Portanto, jamais adentrariam o reino da abundância, onde a paz e a plenitude passavam de mão em mão. Em vez disso, tiveram uma vida de intermináveis problemas. Inconscientemente, provaram um velho ditado: se não doamos voluntariamente as experiências construtivas da vida, seremos forçados a doar as experiências destrutivas. Mas doar não é uma escolha, é a lei do universo. Há diversos métodos para enriquecer rapidamente. Entretanto, a maioria deles não é duradoura, pois não tem base espiritual. Por meio de seus ensinamentos, Jesus enfatizava a todo momento que a prosperidade deve ser baseada no Espírito e que Deus seria a fonte de nossas provisões. Por isso, diz as seguintes palavras em Mateus 6, 19, 20, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Ao conhecer os métodos internos de prosperidade empregados por ele, você também poderá acumular tesouros sagrados nos reinos dos céus. Entenderá como prosperar de dentro para fora através da ação da mente de modo a não permitir que suas riquezas lhe sejam tomadas. Como as fórmulas de prosperidade de Jesus ajudaram o empresário a progredir. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao Mamon, Mateus 6,24, pois sabia que o termo grego Mamon significava as riquezas consideradas como objeto de adoração ou um falso Deus. As pessoas que servem ao Mamon afastam Deus de suas questões financeiras e tentam seguir em frente sozinhas. Quando nos damos conta de que Deus deseja nossa prosperidade e que Ele, como Criador desse rico universo, é a fonte de nossa abundância, esquecemos o Mamon e não criamos um falso Deus de prosperidade. Agindo assim, escolhemos clamar pela próspera herança, fonte divina de todas as nossas bênçãos. Recebi o seguinte relato de um empresário da Pensilvânia. Anos atrás, minhas finanças iam mal. Estava sofrendo instabilidade em meu trabalho, e as dívidas não paravam de chegar. Mesmo quando o dinheiro entrava, não dava para muita coisa. Desesperado, escrevi a seguinte afirmação em um papel e coloquei-a dentro da pasta onde guardava as contas: minhas provisões vêm de Deus e estarão sempre comigo, onde quer que eu esteja. Desde então, tenho escrito essas palavras para todas as dívidas que possuo. A boa notícia é que nunca mais nos faltaram recursos. Sempre temos o suficiente para atender às nossas necessidades. Como as fórmulas de prosperidade de Jesus ajudaram o autor a progredir. Logo após me tornar viúva, tendo um filho pequeno para educar, orei muitas vezes pedindo orientação sobre como poderia prosperar. Durante 2 anos, a única resposta para minhas preces vinha das promessas de Jesus: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. Quando finalmente comecei a compreender suas palavras que deveria buscar primeiramente o reino interno das ricas ideias divinas, iniciei meus estudos sobre o cristianismo prático e passei a usar o poder do pensamento próspero. Aos poucos, todas essas coisas foram acrescentadas à minha vida. As orações daquela época começaram a ser ouvidas e, ao longo do caminho, descobri que os ensinamentos de Jesus estavam carregados de prósperos poderes. Durante aquele período sombrio, também pude constatar que as maiores promessas de Jesus eram de prosperidade. Dentre elas, acredito que as seguintes afirmações sejam especialmente inspiradoras. Tudo o que pertence ao Pai é meu, João 16,15. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, João 10,10. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 23,24. Encheu de coisas boas os famintos. Lucas 1,53. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11,24. Nada lhes será impossível. Mateus 17,20. Peçam e lhes será dado.
busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7-8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15,7. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14,14. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15,11. Por que Jesus enfatizava tanto a prosperidade? Os 4 evangelhos estão cheios de boas novas sobre a prosperidade, e há razões para isso. Primeira, como já dissemos anteriormente, os pobres eram desprezados na época de Jesus. A pobreza era considerada maldição, enquanto a riqueza era uma bênção espiritual. Desorganizadas e sem líder, as massas sofriam com sua triste condição econômica. Pareciam indefesas para protestar contra o injusto sistema de impostos cobrado pelo governo romano ou para se revoltar contra ele. O mundo lhes parecia um lugar sem esperanças onde conseguiam esquecer suas misérias apenas com a crença de que encontrariam conforto na vida após a morte. Jesus surgiu para mostrar a seus seguidores que o reino de Deus estava ao alcance de todos, dentro de cada um. Ressaltava que ninguém precisaria esperar o futuro para colher as bênçãos da vida. Através de seus diversos milagres, parábolas e promessas, Jesus buscou ensinar as boas novas sobre a plenitude, que todos poderiam obtê-la naquele momento. Segunda, havia outra razão para a ênfase dada por Jesus para o fato de que a verdadeira prosperidade devia ter base espiritual, de que o homem deveria buscar a Deus para pedir por orientações e provisões. Os romanos não eram rígidos em exigir que seu povo obedecesse às leis judaicas. Apenas pequenas cidades, vilarejos e comunidades da Galileia ainda preservavam essa identidade. Isso significa que muitos judeus descuidaram do pagamento de seus tributos a Jerusalém e da obediência aos métodos espirituais que os teriam ajudado a prosperar e os orientado, independentemente da situação política que viviam na época. Jesus chegou para lembrá-los de que deveriam priorizar Deus em suas questões financeiras, obedecendo às leis da doação de sua própria religião se quisessem ser bem-sucedidos em suas vidas, não importando se essa seria uma exigência dos romanos ou não. Em toda a história dos hebreus, seu hábito de compartilhar dinheiro lhes trouxe paz e plenitude. No Antigo Testamento, acreditava-se que o pagamento do tributo purificava o indivíduo dos pecados e o livrava de doenças e, até mesmo, da morte. Durante aquela época, a doação era considerada a fortaleza das riquezas do povo hebreu, ou ainda o segredo maior de sua vasta fortuna. Conforme os povos do Antigo Testamento priorizavam Deus financeiramente, passavam a prosperar fartamente. Ninguém seria capaz de superar sua riqueza. Porém, ao descuidar das ofertas, enfrentaram tempos difíceis e de necessidades. Era nessa condição que se encontravam quando Jesus apareceu. O profeta Malaquias já os havia alertado de que seria possível voltar a compartilhar dinheiro e abandonar os problemas para, novamente, alcançar o abundante sucesso. Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nas doações e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o tributo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3, 7-10. Através de seus fortes ensinamentos de prosperidade, Jesus tentava mais uma vez atrair a atenção de seus seguidores para o segredo básico do sucesso. Ver capítulo 9. A próspera igreja primitiva do Messias. Há mais ênfase sobre a prosperidade na história da igreja cristã primitiva do que qualquer pessoa possa supor. Embora as primeiras igrejas tenham sido descritas como simples e sem adornos, isso não é verdade. Elas foram construídas em uma época em que a aliança entre o imperador e o cristianismo valorizava o esplendor e as cerimônias, muito depois das adorações clandestinas, na qual as perseguições haviam se esgotado.
Como o imperador era considerado o vigário de Deus, sua residência era ricamente decorada para fazer jus a tão importante figura. Motivo mais do que suficiente para explicar por que a casa de Deus não poderia ser pobre, simplória e sem adornos. Eram usados mosaicos, afrescos, mármore e outros materiais para que a igreja se parecesse com um paraíso no qual as almas poderiam atingir o êxtase místico. Sob a permissão do imperador, uma importância aristocrática foi concedida às obras de arte cristãs que cercavam e compunham as primeiras igrejas. Certamente, a história da arte nos revela que muitos dos mais antigos artistas tinham em suas mentes o conceito de Jesus como um próspero Messias. Isso me ocorreu recentemente quando visitava uma impressionante coleção de quadros religiosos no Museu de Arte J. Paul Getty, em Malibu, Califórnia. Qualquer pessoa conseguiria sentir a ideia do próspero Messias que radiava das elegantes pinturas expostas naquele local, e que muito diziam sobre os primeiros trabalhos da arte sacra. Por que devemos ousar prosperar? Se observarmos os impressionantes ensinamentos de prosperidade presentes não apenas nos 4 evangelhos, mas em toda a Bíblia e na igreja cristã primitiva, podemos nos perguntar por que há tantos sacrifícios, perseguições e tempos difíceis associados ao modo de vida espiritual. A história nos mostra que os prósperos e inspirados ensinamentos de Jesus continuaram a ser obedecidos durante os primeiros séculos depois de Cristo. Entretanto, mais tarde, a religião foi se tornando secular, levando a variações e segregações dos ensinamentos originais. O sistema feudal da Idade Média garantia a riqueza apenas aos poucos privilegiados. Durante esse período, pregava-se o conceito de pobreza e penitência, às massas como única forma de salvação, contendo a ideia da privação como uma virtude cristã, para que, dessa forma, o povo se mantivesse pobre. Milhões de inocentes foram levados a crer que ser pobre significava ser devoto, um pensamento útil para prevenir revoluções entre as massas. Tratava-se de uma crença com base política, não espiritual. Mesmo tendo Jesus como mestre nos ensinamentos de prosperidade, algumas dessas ideias feudais sobre a pobreza como virtude espiritual persistem até os dias de hoje. Quando criança, em Deep South, onde fui criada, ouvia sempre as pessoas dizerem: "Sou pobre, mas sou um bom cristão." Essa afirmação faz parecer que todos os ricos estejam fadados ao inferno apenas por serem prósperos. Atitudes como essa sempre me incomodaram. Minha reação silenciosa sempre foi: por que os cristãos, ou quaisquer outros grupos, têm de ser pobres? Deus é nosso Pai amoroso e não é pobre. Muito menos mesquinho. Muitas vezes, supõe que Jesus aprovasse a pobreza por passar tanto tempo em meio aos menos favorecidos. Mas o que desejava apenas era ajudá-los a seguir a consciência de abundância universal. Pelos padrões de Jesus, não seremos bons cristãos se formos pobres. A pobreza é uma forma de sofrimento causada pela cegueira humana em relação à abundância universal de Deus. O desejo do Pai amoroso para todos nós é que obtenhamos bens ilimitados e não apenas meios para sobreviver miseravelmente. Não se pode ser plenamente feliz sendo pobre e ninguém precisa disso. Ser pobre é um pecado. É um prazer para o Pai nos proporcionar o reino da abundância, e recebê-lo também deve nos fazer bem. Conforme dito anteriormente, o termo riqueza significa prosperar. Eram essas ideias que Jesus pregava, uma filosofia de abundância capaz de nos proporcionar o melhor que podemos imaginar. Ninguém deve passar a vida como mendigo se pode ser rei. Portanto, ouse prosperar. Como um empresário atraiu clientes milionários? Conforme o relato de um empresário da Califórnia, eis como as coisas funcionam quando decidimos prosperar. Comecei a ler seu livro, Leis Dinâmicas da Prosperidade, 3 há mais de 15 anos, quando ainda conduzia meus negócios na parte de trás de minha caminhonete, em uma área pobre de Los Angeles. Com minha dedicação aos estudos sobre o poder próspero do pensamento, passei a obter resultados fenomenais ao longo dos anos. Hoje, trabalho e moro em uma famosa área de condomínios de luxo no sul da Califórnia conhecida como o Playground dos Ricos. Apesar do sucesso que já havia obtido, quando ouvi falar sobre um primeiro livro da nova série intitulada Os Milionários da Bíblia, que seria publicado sob o nome de Os Milionários do Gênesis, devorei-o. Tais milionários influenciaram minha vida drasticamente, pois revolucionaram ainda mais meu já próspero pensamento. Sutilmente, fizeram com que eu absorvesse a ideia de que a abundância ilimitada e não somente a prosperidade era meu direito.
Permitiram que eu enxergasse, percebesse e sentisse as riquezas ilimitadas que me cercavam. De uma só vez, senti as amarras da limitação se desfazerem e se esvaírem, ao mesmo tempo em que percebia que a vasta abundância do universo estava disponível ali, naquele momento, como nos velhos tempos. Tais percepções trouxeram-me excelentes resultados. Muitos dos ricaços da região tornaram-se meus clientes depois que passei a acompanhar os milionários do Gênesis. Soube que a renda líquida de um deles, o mais rico produtor de petróleo do país, chegava ao impressionante valor de 50 milhões de dólares ao ano. Pediu-me que cuidasse de um acordo financeiro no qual dinheiro não seria problema, tendo como exigência única que sua mulher e ele recebessem os melhores serviços e produtos. Em apenas uma festa, sua esposa gastou 6.500 dólares em minha firma. Nunca havia feito um negócio tão grande até que decidi quebrar as correntes de meu pensamento limitado, no que fui auxiliado pelos antigos milionários. Meus estudos trouxeram ainda encanto, bom gosto e agitação à minha vida. Recentemente, fui convidado de honra do famoso Showman Liberace, outro de meus clientes, na festa de abertura de seu show em Las Vegas. Acredito que vale a pena acompanhar mentalmente os milionários da Bíblia, pois sua riqueza era vasta, estável e fundamentada no espírito. Sabiam que Deus era a fonte de suas provisões e, portanto, recorriam a ele sempre que precisavam de orientação. Louvavam-no e agradeciam-no frequentemente por todas as bênçãos recebidas e que continuavam a crescer a cada dia. Ao priorizar Deus financeiramente, compartilhando seus tributos e ofertas com afinco, entravam em sintonia com as orientações e provisões divinas. Com o incrível sucesso que obtive, estou convencido de que qualquer pessoa pode prosperar além de suas expectativas ao seguir os passos dos milionários da Bíblia, aplicando os mesmos métodos à sua própria vida e às suas questões financeiras. Como o carpinteiro de Nazaré pode fazê-lo prosperar? Os primeiros anos da vida de Jesus são bastante significativos. Nazaré, a cidade em que passou sua infância, era um vilarejo da Galileia. Aquela área próspera simbolizava a energia, a vida e a atividade do homem externo e que trabalhava em conjunto com a substância ou a base de todas as riquezas do homem interno com o intuito de atingir a prosperidade. Nazaré era considerada uma comunidade simples, mas foi nessa vila comum que Jesus se tornou adulto, o que nos enche de esperanças, pois Nazaré representa a trivialidade da mente humana. É em lugares comuns de desenvolvimento, ou em circunstâncias simplórias como essas, que a próspera verdade aparece, primeiramente em nossos pensamentos e, em seguida, em nossas vidas. Conscientizei-me sobre essa verdade quando era ainda uma simples secretária no mundo dos negócios. O termo Nazaré significa ramificação, desdobramento, renovação, assistido, guardado. Normalmente, é essa primeira verdade que assistimos, guardamos e secretamente pensamos a respeito e que, por sua vez, cresce, expande-se e nos leva até bens maiores do que jamais pudemos prever. No entanto, tudo pode começar em nossas experiências mais ordinárias. Nazaré foi desprezada ao longo da história. Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá, era a atitude mais comum da época. João 1,46. É possível que algo de bom advenha de suas experiências desprezadas do passado ou do presente. Sim. Pois o carpinteiro nascido em berço tão reles surgiu para abrir nossos caminhos para que nos conscientizemos sobre a prosperidade universal. Um carpinteiro é alguém que constrói ou conserta, alguém que converte ideias e pensamentos em algo visível. Ao conhecermos os métodos de prosperidade empregados por Jesus, poderemos consertar nossas vidas ou, até mesmo, construir uma nova, transformando ideias e pensamentos em formas visíveis conforme a necessidade. Dessa maneira, nos sentiremos milionários, pois teremos vivenciado uma maior abundância e felicidade. Lembre-se de que a palavra milionário, em sua raiz, também significa abundância e felicidade e ponto. O primeiro segredo de sucesso do milionário de Nazaré. Eis o primeiro segredo de sucesso do carpinteiro de Nazaré, que se tornou o Senhor da plenitude, um segredo que poderá lhe ajudar a consertar sua vida ou, até mesmo, construir uma nova, não há nome com mais conquistas colossais como o nome Jesus Cristo. O poder dessas conquistas existe em todos os níveis para os que invocam esse nome. As mais poderosas vibrações são ativadas ao pronunciarmos o nome Jesus Cristo. Esse nome tem o poder de moldar a rica substância do universo em bens definidos e visíveis. Ao ser mencionado,
move as forças que podem trazer resultados prósperos a nossas vidas. Como outras pessoas se beneficiaram com o místico método de prosperidade? Somos prósperos ao obtermos paz, saúde e plenitude em nosso mundo. Ao pronunciar o nome de Jesus Cristo, podemos vivenciar a paz, a saúde e a plenitude ainda maiores como desejamos. Eis como outras pessoas procederam. 1. A prosperidade em forma de paz. Como a paz e a harmonia foram restabelecidas em um escritório na Califórnia. Há cerca de um mês, escrevi a seu pastor pedindo-lhe que orasse por nosso escritório, que sofria diversas mudanças e conflitos de personalidade. A senhora sugeriu-me declarar diariamente: Jesus Cristo está no comando durante as 8 horas de trabalho deste local. Alegro-me em informá-la, funcionou. A paz e a harmonia foram restabelecidas. As mudanças necessárias estão sendo realizadas discreta e eficientemente. Os funcionários que antigamente não cooperavam também se acalmaram ou se transferiram para outro local. Foi uma experiência gratificante aprender a lidar com essa situação com sucesso, e com outras que ainda possam surgir. 2. A prosperidade em forma de saúde. Como a cura ocorreu em Nova York. Um pastor escreveu: um cavalheiro procurou o culto de cura de nossa igreja. A congregação cantou: Jesus Cristo nos cura, portanto, levante-se e ande. O homem levantou-se de sua cadeira de rodas e saiu da igreja caminhando e cantando essas palavras de cura. 3. A prosperidade em forma de plenitude. O poder próspero encontrado no nome de Jesus Cristo, por uma dona de casa da Pensilvânia. Quanto mais medito sobre o nome Jesus Cristo, mais me sinto segura e tranquila. Sou grata por ter conhecido o poder próspero que posso obter ao invocar esse nome. Você também pode suscitar a natureza divina do Senhor da plenitude presente em seu interior e colher seus vastos benefícios se começar a: primeiro, invocar frequentemente Jesus Cristo, em introspectivas meditações, declarando externamente esse nome. Segundo, continuar os estudos e usar as mesmas fórmulas de prosperidade empregadas por Jesus, muitas das quais trataremos nas páginas a seguir. Agora, antes de seguirmos para o capítulo 2 para conhecermos uma das mais famosas fórmulas de prosperidade usadas por Jesus, apresento as seguintes palavras para ajudá-lo em suas meditações e declarações diárias. Não há nome com mais conquistas colossais como o nome Jesus Cristo. O poder dessas conquistas existe em todos os níveis para os que invocam esse nome. As mais poderosas vibrações são ativadas ao pronunciarmos o nome Jesus Cristo. Esse nome tem o poder de moldar a rica substância do universo em bens definidos e visíveis. Ao ser mencionado, move as forças que podem trazer prósperos resultados a nossas vidas. Sim, regozijo, pois o Cristo presente em mim é meu poder próspero, é Senhor da plenitude hoje e para sempre. Jesus não era pobre. Foi um dos pensadores mais prósperos que já existiu. Era um mestre no ensino da prosperidade. Tornou-se o Senhor da plenitude. A natureza de Cristo presente em Jesus simboliza a divindade presente em cada um de nós, e que nunca será pobre para que também possamos nos tornar senhores da plenitude. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.